Quero ler mais uma vez o texto que nós já lemos aqui nesta noite, em Mateus capítulo 16, versículos 24 ao 27, onde está escrito: Então disse Jesus aos seus discípulos: Se alguém quiser vir após mim, renuncie-se a si mesmo, tome sobre si a sua cruz e siga-me. Porque aquele que quiser salvar a sua vida, perdê-la-á. E quem perder a sua vida por amor de mim, salvá-la-á. Pois que aproveita ao homem ganhar o mundo inteiro e perder a sua alma? Ou que dará o homem recompensa da sua alma? Porque o Filho do Homem virá na glória de seu Pai com os seus anjos, e então dará a cada um segundo as suas obras. Por gentileza, fique com a Bíblia aberta nesta página, para que possamos aprender com o ensino bíblico. Temos efetivamente o privilégio, irmãos, de aprender diretamente com o Senhor Jesus. Ele que é chamado pela Bíblia Sagrada de Rabi, mestre, o maior de todos os ensinadores que já surgiu na história da humanidade. Não existiu, não existe, não existirá outro igual ao Mestre Jesus. A prova disso é que os seus ensinos permanecem até hoje e para todo sempre, porque Ele próprio diz: passarão os céus e a terra, mas a minha palavra permanecerá para sempre. Não passará jamais. Quantos professores já nasceram, viveram, exerceram seus magistérios e hoje estão esquecidos, porque com a tumba ou na tumba fria, ali são depositados também os sonhos, os projetos humanos, o conhecimento do ser humano é levado pela morte e pela tumba fria. Mas com Cristo foi diferente e é diferente, porque Ele não ficou na tumba fria. Ele ressuscitou o terceiro dia, subiu ao céu e está sentado à destra da majestade nas maiores alturas. E esta mensagem é dele, não é minha, não é de qualquer outro que pregar sobre esse texto bíblico. Sabe por quê? Porque começa dizendo assim: então disse Jesus. Foi Jesus quem falou, não foi José nem Genésio. Foi Jesus, o J-E-S-U-S, quem falou. E ele estava justamente ensinando a palavra de Deus, os mandamentos de Deus, mediante o Espírito Santo de Deus. O mesmo Espírito que estava em Cristo Jesus está hoje aqui nesta noite, nos fazendo lembrar
das palavras do Senhor Jesus. Então, sempre que você ouvir a mensagem bíblica, assim como está na palavra de Deus, volte para casa dizendo: eu não ouvi fulano de tal, nem cicrano, nem beltrano, eu ouvi o Espírito Santo nessa noite. E disse Jesus a quem? Aos seus discípulos. Quem é discípulo? Eis a importante pergunta nesta noite. Quem é discípulo? Em João capítulo 8, versículo 31, diz assim: que os discípulos são aqueles que guardam a palavra de Cristo. Discípulo é aquele que segue o seu mestre. Quem é o nosso mestre? Jesus de Nazaré, o Todo-Poderoso, aquele que vive e reina para todo sempre. Fala-se sobre cristãos em termos genéricos ou em termos gerais. Às vezes se pergunta assim: qual é a sua religião? Respondendo: somos evangélicos. Eu sou evangélico, não é assim? Mas a palavra mais correta é discípulo. Eu sou discípulo de Cristo Jesus. Porque eu vivo de acordo com a palavra de Cristo, o ensinamento de Cristo, a orientação de Cristo. Aí ele fala: se alguém quiser vir após mim. Se alguém, não fala Pedro, não fala sobre Damião, não fala sobre Manuel, não fala sobre Francisco, não. Se alguém indefinido, pode ser o rico, o pobre, o preto, o branco, o magro, o fofinho, pode ser o americano, o brasileiro, o japonês, o chinês. Se alguém, e veja o quanto o cristianismo e o próprio Jesus é democrático. Ele não impõe, não diz assim: você é obrigado a vir após mim. Não impõe, não obriga ninguém. Se alguém quiser. Olha, irmãos, eu analiso e vejo o quanto o cristianismo é poderoso. Aleluia! Porque mesmo o Senhor Jesus colocando diante de nós, deixando a possibilidade aberta, a porta aberta. Olha, é se você quiser, Manuel. Eu não vou te obrigar. Não. Se alguém quiser vir após mim, só tem uma coisa: é preciso, aí ele dá as suas regras. O Senhor Jesus, ele criou ou estabeleceu uma nova legislação. Antes da vinda de Cristo havia a legislação de Moisés, mandamentos e mais mandamentos. Como o Senhor Jesus veio estabelecer uma nova aliança de Deus com a sua igreja, ele também tem os seus mandamentos, tem as suas regras. Agora, se alguém toma a decisão de vir após ele, e o que significa
alguém vir após Cristo, tomar essa decisão de seguir a Cristo, significa que tem que aceitá-lo como Senhor e Salvador. Evangelho de João, capítulo 1, versículo 11 e 12. Seguir a Jesus é nascer de novo. Essa decisão é quando nós optamos por uma nova vida em Cristo Jesus. É pela transformação de vida. Aleluia. Quando ele diz assim: olha, se alguém quer vir após mim, aí você vai ter que seguir as regras do mestre, que é ele. Aí ele diz o quê? Renuncie-se a si mesmo. Olha, irmãos, ensinar não é fácil. Ensinar para os outros, quando nós vemos que primeiro nós temos que ensinar a nós mesmos. Por quê? Porque eu não posso dizer: fulano, faça isso ou aquilo, deixe de fazer isso ou aquilo, quando primeiro o Senhor Jesus diz para mim: olha, você tem que renunciar a si mesmo. É um pacto consigo mesmo e com Deus. A pergunta é: renunciar o quê? O que é que eu tenho que renunciar? Eu pergunto: é fácil ser um cristão verdadeiro? Não, não é fácil. A Bíblia diz que o caminho é estreito, a porta é apertada, irmãos. Já o caminho do mundo, a porta do mundo é larga. Quando nós sabemos que precisamos renunciar principalmente 3 coisas, eu quero citar aqui nesta noite. O que é que eu tenho que renunciar para seguir a Cristo, para agradar a Cristo, para ser um discípulo de Cristo? Primeiro, o mundo, com tudo o que nele há. Uma das palavras que nós trouxemos no outro dia aqui foi 1 João 2, 15 a 17. Não ameis o mundo, nem o que no mundo há. Então, se eu quero seguir a Cristo, se eu quero ser um discípulo de Cristo, eu tenho a obrigação, o que vai me identificar como um verdadeiro discípulo de Cristo, é se eu renunciar às coisas do mundo. Não tem como ser cristão Raimundo, pé na igreja, pé no mundo. Não dá. Não pode ficar em cima do muro. Ou nós buscamos o reino de Deus em primeiro lugar, ou servimos ao mundo. E o Senhor Jesus disse que não tem como servir a 2 senhores. Requer fidelidade de cada um de nós à sua palavra, aos seus mandamentos. E essa palavra, repito, não é minha, não é de qualquer pastor, não é de qualquer pregador, não é de qualquer ensinador. Foi o Senhor Jesus quem falou: para ser meu discípulo, para me seguir, para vir após mim, renuncie-se a si mesmo, renuncie o mundo. Quando diz renunciar a si próprio, irmão, fala sobre as nossas vontades. É a segunda coisa. Primeiro, o mundo. Segundo, as nossas próprias vontades. Porque ainda estamos na carne, no corpo.
Não vivemos pela carne, não vivemos para a carne, mas ainda estamos no corpo. E há uma guerra, há uma luta. As nossas vontades, conhecemos pela palavra de Deus a vontade do Senhor. Queremos e desejamos estar no centro da vontade de Deus. Mas aí vem os desejos pessoais, vem os projetos pessoais de cada um de nós, vem os nossos próprios sonhos, quando deveríamos sempre perguntar em toda a nossa ação, no nosso modo de ser e de agir, qual é a vontade de Deus nesse negócio? O que Deus quer para mim? O que Deus tem para mim? Renuncie-se a si mesmo, ao mundo. Terceiro, nós temos, e é uma batalha terrível, é que renunciar às influências do inimigo, do adversário. Você sabe por quê? Porque a Bíblia diz que o mundo jaz no maligno. Então o inimigo tem uma influência terrível nas coisas dessa vida, deste mundo, irmãos. E nós temos que ter a inteligência, a sabedoria que vem do alto, inteligência espiritual, para discernir o que é de Deus e o que vem do inimigo, para que possamos renunciar à influência do inimigo. A Bíblia diz que Deus não tenta ninguém. Alguém é tentado pelas suas próprias concupiscências e, de acordo com o Evangelho, pelo inimigo. Ele fica tentando. Ele coloca diante de nós possibilidades infinitas para pecarmos contra Deus, contra a palavra de Deus. O inimigo usa pessoas e circunstâncias para nos tirar da presença de Deus. Então vamos ser inteligentes para identificarmos aquilo que vem da parte do inimigo e dizer: não, isso aí não, meu negócio é com Cristo, meu acordo é com Cristo, minha aliança é com Cristo, eu sou discípulo do Senhor Jesus, eu sou seguidor do Senhor Jesus. Renuncia-se a si mesmo. Aí ele diz: tome sobre si a sua cruz e siga-me. O que significa esta palavra? Tome sobre si a sua cruz e siga-me. Cruz fala de sacrifício. Cristo foi sacrificado em uma cruz. A cruz também fala de morte. Naquela época, uma das mortes mais dolorosas que alguém praticava contra outrem, contra o seu semelhante, era através da crucificação em uma cruz. É tanto que escolheram uma cruz para sacrificar o Senhor Jesus. Então fala de morte. E o que significa isso? É que nós temos que morrer para o mundo. Morrer para si mesmo, para não cumprir os desejos carnais, as concupiscências carnais. A cruz, irmãos, ela também fala a respeito do nosso Salvador, da nossa salvação, da nossa redenção. Quando diz que nós temos que tomar a nossa cruz, é esse compromisso, essa fé, essa crença que nós devemos ter na obra de Cristo Jesus em nosso favor. Tome sobre si a sua cruz e siga-me. Veja esta palavra: siga-me.
não é para recuar, não é momento de recuar, não é momento de voltar atrás. Eu fico preocupado nesses últimos dias pela quantidade de pessoas que estão abandonando a igreja do Senhor Jesus, os caminhos do Evangelho, irmãos. É preocupante. Não querem sofrer mais nada os crentes. Qualquer coisinha estoura, pavio curto. Não pode ouvir nada do irmão, da irmã, que já fica magoado. Não vou mais para a igreja porque a irmã fulano disse isso comigo. Olha para o exemplo do Senhor Jesus, o quanto ele sofreu. Olha para o exemplo dos profetas, o quanto foram perseguidos. Os apóstolos foram crucificados, outros queimados nas fogueiras, outros lançados para os leões comerem. O quanto eles sofreram, irmãos. E muitos hoje, uma cara feia, já quer dar as costas para o Senhor Jesus, abandonar este caminho tão maravilhoso, que para mim a melhor coisa que eu fiz foi optar em seguir a Cristo. Eu não deixo isso por nada. Aleluia! Eu quero cada vez mais ir em frente, avançar, olhando para Jesus, autor e consumador da nossa fé. Porque aquele que quiser salvar a sua vida, perdê-la-á. E quem perder a sua vida por amor de mim, achá-la-á. O que significa isso? Perder para ganhar. É a renúncia. As coisas desse mundo, irmãos, para a carne, é boa. Quem já dançou sabe o quanto as pessoas gostam de balançar o esqueleto a noite toda. Quando acaba o baile ou a seresta, de madrugada fica reclamando: por que não foi até raiar o sol? A bebida, as pessoas gostam. A farra, a prostituição, tudo isso para a carne são delícias do mundo. Mas você perde tudo isso para ganhar a salvação, a vida eterna. Você perde tudo que o mundo oferece pela proposta de um dia sair deste mundo e morar na presença do Deus Todo-Poderoso. Aleluia! Glórias a Deus! Aleluia. Perder para ganhar. Às vezes vem propostas indecorosas. Eu já recebi propostas de políticos indecorosas, que já trabalhei com políticos. Mas quando eu penso naquilo que Deus tem para nós, irmãos, é coisa grande. E começa aqui. E as coisas daqui, boa que nós recebemos da parte de Deus, não tem nem como comparar com aquelas que nos aguardam na eternidade. Você não tem inteligência, eu não tenho, nós não temos inteligência para calcular os benefícios que nós vamos ter quando chegarmos nas mansões celestiais. Glória, glória a Deus. Que aproveita ao homem ganhar o mundo todo e perder a sua alma.
Pessoas destroem uns aos outros por riquezas materiais, por bens materiais, por poder econômico e político. As pessoas sobem em cima um dos outros em busca de fama. Eu fico pensando, quando jovens são destruídos pelas drogas, pelos vícios, para os traficantes enriquecerem. Tem gente ganhando muito dinheiro em cima da desgraça dos outros. Classe política, elite política do país, se dando bem com a desgraça dos outros, com a pobreza dos outros. Mas a pergunta é: de que adianta ganhar o mundo inteiro e perder a sua alma? E o que é que significa isso, perder a alma? É partir deste mundo, é partir desta vida para uma vida miserável no Hades, nas geenas eternas, no inferno, participando da segunda morte, separação eterna de Deus e do bem e da vida. Pois que aproveita o homem ganhar o mundo inteiro e perder a sua alma? Ou que dará o homem recompensa da sua alma? Pode alguém ser o mais rico do mundo, do Brasil? Os seus recursos, o seu dinheiro não tem como comprar a salvação, a vida eterna, irmãos. Essa segunda pergunta é muito importante. O que dará o homem recompensa da sua alma? Bois, fazendas, poupança no banco, mansões, nada disso tem como comprar a redenção de uma alma. As irmãs cantaram aqui nesta noite o valor de uma alma. Só o sangue de Cristo é suficiente para comprar uma alma, para redimir uma alma, e não dinheiro, e não poder político, e não poder econômico. Mas eu quero finalizar com o versículo 27, onde diz a palavra do Senhor: porque o Filho do Homem virá na glória de seu Pai, com os seus anjos, então dará a cada um segundo as suas obras. Primeiro, o Senhor Jesus, Ele vai voltar. Lemos praticamente todas as páginas da Bíblia, principalmente o Novo Testamento, e encontramos referências falando sobre a volta do Senhor Jesus. Praticamente todos os cultos ouvimos alguém dizer: Jesus está voltando, Jesus está às portas. E a igreja e o Espírito Santo devem dizer: Maranata, ora vem Senhor Jesus. O verdadeiro cristão, o verdadeiro discípulo de Cristo, a sua ansiedade não é pela depressão. Não, senhor, não, senhora. Não é. É pela volta do Senhor Jesus. A sua ansiedade é dizer: ora vem Senhor Jesus, porque eu não aguento mais ver tudo o que está acontecendo na terra, irmãos. A Bíblia diz que Ló angustiava a sua alma por ver a iniquidade de Sodoma e Gomorra.
Não é diferente conosco nesses últimos dias. A gente olha para a sociedade, o que acontece, irmãos? Ficamos pedindo: Maranata, ora vem Senhor Jesus. Ele está voltando. A qualquer momento, o estrugir das trombetas celestiais vai ser ouvida de norte a sul, de leste a oeste, em todo o planeta Terra. E o Senhor Jesus voltando com os seus anjos para buscar os seus remidos, para buscar a sua igreja, aqueles que Ele comprou e redimiu com o seu precioso sangue. Vale a pena esperar o cumprimento das promessas de Deus, e haverá recompensa, irmãos. Está aqui no texto. Então dará a cada um segundo a sua obra. Vai haver a devida recompensa, vai haver a entrega dos galardões. O ser humano promete e não cumpre, porque é infiel, é enganador, é mentiroso. Mas Deus é fiel, o Senhor Jesus é fiel, e Ele está dizendo que vai dar a cada um segundo a sua obra. Você que louva a Deus, faça com mais prazer ainda. Você que ora a Deus, ora com mais prazer ainda. Quem prega a palavra de Deus, faça isso com todo fervor. Vamos servir a Deus com maior amor, irmãos, com maior dedicação, porque nós seremos recompensados pelo Senhor. Deus não vai ficar devendo um centavo a ninguém. Se você levantar uma palha em prol do reino de Deus, você vai receber a sua coroa, você vai receber o seu galardão, você vai receber a sua recompensa, porque Ele é fiel. Fica com esta palavra nesta noite e levante a sua cabeça. Não é fácil ser um cristão verdadeiro, mas é possível. Porque quando o Espírito Santo analisa nossas intenções, que queremos servir da melhor maneira possível ao Senhor nosso Deus, Ele nos ajuda, Ele nos fortalece, Ele nos guia e nos leva aos braços do Pai Celestial. Em nome do Senhor Jesus. E a igreja diz: glórias a Deus.